Gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite aí, né? Fiquei muito feliz quando você me convidou. E vamos ver o que dá hoje. Muito legal. Antes de mais nada, pessoal, se você quiser conhecer um pouquinho mais da produção de conteúdo que o Gui vem desenvolvendo no Instagram, é só seguir ele, tá? Gui, depois se você quiser ir comentar, deixar o seu @, Gui Edu, lá no Instagram, para que você possa seguir ele. Como eu disse, ele traz, né, todo um conteúdo numa linha formativa cristã católica e também sobre educação financeira, que tem sido muito interessante. Gui, depois a gente vai falar sobre isso em um outro momento e você precisa me Tranquilo. ajudar a ter essa educação financeira. Tranquilo, tranquilo. Estamos aí para Combinado? isso. Então tá bom. Combinado. Gui, então, o nosso assunto de hoje, para você que está nos assistindo, é relacionamento e vida cristã. E com certeza, quando a gente traz esse vida cristã, a gente também traz a perspectiva da Igreja Católica. E por que eu convidei o Gui? O Gui, eu conheci ele no movimento que eu sirvo dentro da Igreja Católica, que é a Renovação Carismática Católica, onde nós somos muito felizes lá, né, Gui? Com certeza. Vixe, Muita demais. alegria. Não, Demais, vamos fazer, demais. vamos fazer uns 12 anos que eu estou no movimento. Eu também, Gui, desde adolescente. Sou muito feliz. Gui, mas nós sabemos que antes da gente entrar nos detalhes sobre a temática, nós sabemos que em qualquer relacionamento, seja ele um relacionamento com a Santíssima Trindade, seja um relacionamento de amizade, né, namoro, casamento, nós temos como base o amor, né? E Sim. o catecismo da Igreja Católica, ele vai nos trazer várias vertentes, várias definições do que seria esse amor. E a Sagrada Escritura também vai nos dizer o que seria esse amor. Mas, de modo especial, eu queria saber do Guilherme Eduardo, o que é o amor? O amor é uma decisão, né? Muitas vezes nós confundimos como sentimento. E a palavra vem dizer, né? Em Coríntios 13, versículo 4, vem dizer que o amor, aqui ele fala caridade, mas podemos entender o amor. Ele é paciente, é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se enche de orgulho, não é inconveniente. Então, o amor, ele é decisão. Ou seja, para eu te amar, Murilo, eu não dependo de você. Eu dependo somente de mim. Porque se eu dependesse de você, Murilo, com certeza eu não iria te amar, porque você é cheio de erros e também pecados. Então, por isso, para que Deus me ame ou eu ame alguém, eu nunca vou depender do outro. Eu simplesmente vou depender somente de mim, né? E o amor é justamente isso, essa decisão, essa doação pelo outro. Então, de uma forma básica, bem rápida, respondendo aqui, o amor seria isso. Arrepiada aqui com essa definição, né? Amor é decisão, pessoal. Então, muito mais do que o sentimento, o Gui deixou bem claro, não é que ele está desconsiderando o amor como um sentimento, mas muito mais do que isso, o amor é uma decisão. Então, você tem que se decidir a amar, né, o outro, seja na amizade, É, seja no namoro. porque, Pode por falar, exemplo, Gui. se você for ver, como o Coríntios vem falar aqui, o amor é paciente, é prestativo. Então ele está dizendo que é tudo atitude. Então eu não falo assim, eu sinto paciência, eu sinto perdão. Eu não sinto essas coisas. Eu tenho paciência, eu tenho perdão. Entendeu? É doação, são atitudes. Por isso que eu falo que o amor, ele não é só sentimento. Claro, nós temos a afetividade, nós temos o carinho Com com as certeza. pessoas. Mas, mas o amor é mais essa decisão, né? Legal. E nós vamos falar mais para frente aí desse amor. O Gui, mas então, já adentrando a nossa temática de relacionamento e vida cristã, nós vamos começar falando um pouquinho sobre. Antes você já definiu o amor. Eu quero que você defina, então, relacionamento. Como você definiria esse relacionar-se? A Igreja Católica, como que ela aborda esse assunto da questão do relacionamento, né? Tá, o relacionamento, eles são laços de afetos com outra pessoa. Ou seja, nação entre nação, pessoa com outra pessoa. Por exemplo, você tem laços de afetividade com sua irmã, com seu irmão, com seu pai, com sua mãe e também com seu namorado, né? Então, são laços. Então, relacionamento é você se relacionar com o outro, né? É uma relação. E esse relacionamento, ele tem que aprender a ser uma relação saudável, né?
Que isso que a gente vai falar um pouquinho pra frente também. Então, relação é isso, é laços de afetos com outra pessoa, certo? Muito legal. Então, nós já temos o amor como decisão e temos o relacionamento como esse laço. Duas definições fantásticas. Então, nós vamos adentrar agora, que com certeza o pessoal está curioso, e depois já teve gente me pedindo para deixar gravado, porque quer assistir, nós vamos deixar gravado, sobre namoro, Gui. Muita gente quer namorar, né? Outros desconhecem o que de fato é namorar, com relação aos preceitos cristãos católicos. E nós sabemos que a nossa Igreja Católica ela é muito rica e ela define muito bem, né, essa questão do namoro. Como que você definiria esse namoro para quem está nos assistindo? O que você pode introduzir? Isso, eu queria até deixar esse adendo. Nem seria correto falar namoro cristão, porque o namoro em si tem que ser do jeito certo, né? Legal, Tem que ser do jeito legal. certo de namorar. Não existe esse namoro de forma cristã. Namoro é namoro. E a igreja ela vem trazer isso de uma forma muito bem clara. O que é namoro? Namoro é tempo de conhecimento. Namoro, mulher, é feito para acabar. Essa é a realidade. Aí o pessoal pergunta, como assim, Guilherme? Namoro é feito para acabar? Justamente porque namoro, Murilo, é o tempo que eu vou conhecer o outro, né? Eu vou conhecer a outra pessoa. E aí eu vou ver se eu consigo suportar os defeitos dela, e as qualidades dela. Eu vou conhecer essa pessoa. Por exemplo, eu vou conhecer os sonhos dela, as características dela, os prazeres dela. Por exemplo, Murilo, vamos dizer o seguinte. Eu sou um cara que gosta de ficar na minha cidade, não quero viajar. Aí eu conheço uma menina que quer evangelizar lá na África. Eu não quero sair da minha cidade. E essa menina tem um sonho de viajar pelo mundo. Ou seja, aí o que vai ter que acontecer? Um dos dois vão ter que abrir mão de alguma coisa. Ou eu abro mão e vou viajar com ela, ou ela abre mão e fica em Marília comigo, ou ninguém abre mão e cada um pro teu caminho, né? Então, por isso que eu falo que o namoro é muito importante, porque é esse tempo de conhecimento, é tempo de conhecer a alma do outro, o coração do outro, os sentimentos do outro, o que o outro pensa. Não é tempo de conhecer o corpo do outro, né? Não. O corpo do outro, a parte da sexualidade em si, relação sexual, genital, é só dentro do casamento. E o pilar para sustentar o casamento em si é esse tempo de conhecimento que você tem no namoro. Porque hoje as pessoas não estão se conhecendo, Murilo. Passam 3, 4, 5 anos namorando e não se conhecem. Por quê? Porque não tem diálogo, não tem conhecimento do outro. Aí casa fala assim, eu não conhecia você, mas claro, você perdeu tempo querendo conhecer outras coisas da pessoa, ao invés de conhecer o coração dela, a alma dela, entende? Então, o namoro, ele é tempo de conhecimento e é feito para acabar. Se deu certo, ou o namoro acaba para surgir o casamento, ou o namoro acaba por simplesmente acabar e cada um segue o teu caminho. Namoro é feito para acabar porque é tempo de conhecer. Não é tempo de fazer outras coisas, é conhecer. Assim como num seminário. Alguém entra no seminário, por exemplo. Entra para conhecer, entende? É um namoro também com o Cristo. E aí, não gostei? Pera, não é esse meu chamado. Deixa quieto. Vou sair do seminário e vou estar com outras pessoas. Entende? Namoro é isso, tempo de conhecimento. Muito bom. Eu sempre defino assim também, até porque, né, a gente aprende, né, na igreja que o namoro é esse tempo de conhecimento, de crescimento e de compartilhar os desejos de santidade, né? O sentido do namoro é compartilhar esse desejo de santidade e também pensar no céu, né, Gui? A gente precisa pensar nisso, né? Eu sempre falo assim, eu não é me achando, Murilo, mas toda vez que eu ia conhecer alguém, né, para me relacionar, eu falo, tira as sandálias do pé, porque aqui o solo é santo. Ou você chega para agregar, ou você nem faz parte da minha vida, entende? Mas eu digo isso como relacionamento, como namoro mesmo, porque muita gente, às vezes, chega para me colocar para baixo, em vez de agregar na minha vida. Por exemplo, eu e a Camila, nós somos casados, conquistamos tantas coisas juntos, eu agrego tanto na vida da Camila, e a Camila agrega tanto na minha vida, que os dois procuram o céu junto, que os dois crescem juntos, que os dois amadurecem juntos, entende? Então, quando alguém chega na tua vida, ela tem que chegar para agregar, sabe? Tira as sandálias do pé. O solo aqui é santo, vem ser santo junto comigo também, ou não faz parte da minha vida, né? Não quer ser santo junto comigo? Eu te dou a minha amizade, então, e aí eu vou agregar na tua vida de uma maneira muito melhor, né? Muito legal. O Gui, além de ser muito bonito, né, toda essa definição
e que é uma verdade e que deve ser vivida, a gente sabe que hoje em dia se banalizou um pouco, né? Essa questão do namoro. Até por conta de que as pessoas não se dão a oportunidade de conhecer. E como você disse, quer conhecer outras coisas, né? Afloram outros desejos, ao invés do desejo de conhecer e viver a santidade perante aquele relacionamento, né? E o que você daria como conselho para alguém que está nos assistindo, para as pessoas que vão assistir, que pretendem, então, a partir de hoje, ela falar assim, não, hoje eu quero viver um namoro saudável, eu quero viver de fato o que é um namoro. O que você daria como ponto de partida para essa pessoa? Ponto de partida para ter um namoro cristão, você diz? Para ter um Isso, namoro santo. exatamente. Exatamente. Certo. Eu acho que a primeira coisa é o diálogo. O diálogo é tudo, tudo. Tem que deixar muito bem claro quais são as suas intenções, o que, que você tem de sonho, o que, que você pensa sobre isso, entende? Falou assim, não, eu quero ser santo, eu quero viver um namoro casto, eu quero fazer sexo só depois do casamento. Porque muitas pessoas, Murilo, vêm falar comigo, falam assim, meu namorado não aceita. Aí a pessoa não aceita a minha resposta que eu dou para ela. Eu falei, então larga dele. Porque se ele não aceita, ele não te ama. Porque eu te amar, Murilo, é aceitar você do jeito que você é. Deus me ama com as minhas imperfeições. E se eu tenho um sonho de ser santo e de viver um namoro casto, e o outro não me respeita nesse momento, então ele não me ama. Entende? Não quer dizer que eu não o ame também, por não respeitar a vontade dele. Eu respeito a tua vontade, mas você tem que entender que um namoro é tempo para me conhecer e eu te conhecer. Se você não me respeita o suficiente para não me aceitar, se eu não quero fazer sexo com você, então você não serve para mim. Entende? Então, assim, o primeiro passo de tudo para um namoro dar certo e para um namoro ser santo, diálogo. Porque eu preciso expressar aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. E aí, se os dois não estão com as cabeças alinhadas, já para aí o namoro, né? Já não dá certo aí. Né? Então, para um namoro dar certo, diálogo. Segunda coisa, respeito, Murilo. Se não tem respeito consecutivamente, não tem o que fazer. Por exemplo, eu e a Camila, tá? Você acha que eu concordo com tudo que a Camila faz e pensa? Não. Não, né? Não. Nem a pau, nem a pau. A Camila é a mulher da minha vida? Ela é. Eu amo loucamente a minha esposa. Vixe, ela sabe disso, como eu amo minha esposa loucamente. Mas eu não concordo com tudo que ela faz. Mas eu respeito. Respeitar não é diferente de concordar. Posso não concordar com as coisas que ela pensa e faz, mas eu tenho que respeitar. Eu sou obrigado a respeitar. Lógico, desde que ela faz e pensa, não vai ferir os meus princípios. Então, outra coisa também, no namoro para dar certo. No diálogo, você tem que, como que eu posso dizer? Negociar. Vou dar um exemplo aqui. Camila, ó, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não consigo aceitar. Por exemplo, no começo, a Camila ela gostava de fazer algumas coisas que eu não concordava. Por exemplo, a tatuagem. Eu nunca gostei de tatuagem. Só que a Camila tem uma tatuagem aqui e uma enorme aqui nas costas. Aí eu falei para ela, isso eu consigo aceitar. Estamos negociando, né? Mas roupa curta eu nem negocio, não consigo aceitar roupa curta. Aí ela falou assim, então tá bom. Se isso para você não negocia, eu faço esse sacrifício, beleza. Aí ela vem negociar comigo, ó, Guilherme, o que você tá fazendo essas coisas? Eu não gosto, mas eu consigo suportar porque eu sei que você é assim. Mas isso aqui eu não suporto não. Entende? Estamos negociando. Porque se eu for tudo a ferro e fogo com essa pessoa, a gente não vai dar certo. A gente não vai dar certo. Então, o namoro no diálogo tem que ter essa maliência, sabe? Essa conversa e essa negociação. Para tudo se negocia, Murilo. No namoro, no noivado e no casamento. Porque nós não vamos pensar igual, nós não vamos querer as mesmas coisas sempre, nós sempre vamos pensar diferente. Então tem que ter negociação. Então, diálogo, negociação, respeito. Né? Como respeito eu falei, respeito é diferente de concordar. E por último, e o mais importante de tudo, oração. Oração, rezar com o outro, né? Sempre. Eu sempre falei para a Camila, né, que eu gostava de escutar a oração dela, porque quando eu escuto a oração do outro, Murilo, eu conheço o coração do outro, né? Então, sempre teve uma vez que a Camila ela tem um costume de rezar em silêncio, sabe? Isso me incomoda, mas eu respeito.
Mas por quê? Porque eu gosto de escutar o que ela fala muitas vezes. Não a hora que a gente vai pedir perdão, né? Perdão é nossos pecados, a gente faz em silêncio. Mas na hora que a gente vai começar a pedir pelo nosso casamento. E aí um dia a Camila pediu assim, Nossa Senhora, que eu seja como você. Eu falei, cara, aquele dia eu fiquei tão feliz, porque eu nunca tinha ouvido ela pedir isso. Eu falei, você nunca pediu isso? Eu falei, lógico, eu sempre peço, é que eu peço em silêncio. Aham. Então olha que legal. Então, na oração, Murilo, se eu ouço a oração do outro, eu conheço o coração do outro. Então é por isso que é muito importante um casal rezar junto, Muito né? legal, Gui. Colocar, expor aquilo que sonha, aquilo que almeja, né? Então, oração é muito importante para um namoro, tá? Aí vem quem é católico, né? Quem não é católico a gente respeita, não sei se todo mundo aqui é católico. Aí vem a Eucaristia, aí vem a confissão, aí vem o terço, né? Aí vem o jejum, vem os sacrifícios. Então, tudo isso tem que estar no namoro também. Todas as E armas os dois, espirituais, né, Gui? Todas as sim, e armas os dois. espirituais precisam compor, né, esse processo, né? Sim, e os dois têm que rezar juntos, mas também separados. Porque eu vou para o céu junto com você, mas eu também, a minha santidade também é individual, Com né? certeza. Então, tem que rezar juntos, sim, mas também separados, tá? E é nesse processo todo que você vai cada vez mais conhecer o outro, entender o outro, falar assim, nossa, essa pessoa é a pessoa que eu vou casar. Não, essa pessoa não tá dando essa liga, não vou casar com ela. Entendem bem o que eu vou falar. Eu fui muito namorador. O que que eu quis dizer com isso? Eu não saía ficando com as pessoas. Eu namorava muito, por exemplo. Eu tive 4 namoradas. A primeira foi 3 anos e meio, a segunda foi 2 anos, a terceira foi 1 ano e meio, não, 3, 1 ano e meio e 3. E aí a Camila a gente acabou casando. Então eu tive 4 namoradas. É errado? Não, mas por quê? Porque eu estava conhecendo. E não dava certo. Por isso que no começo eu comecei falando da live, namoro é feito para acabar. Porque namoro é tempo de conhecimento. E se não deu certo, amém. Né? O Gui, e assim, não anda entrando na sua intimidade, mas até para falar um pouquinho né, do seu testemunho, daquilo que você viveu neste tempo com seus outros namoros, você já chegou sabendo que era de fato namoro? Ou você acabou caindo, né, se deslizando nesse processo, não mantendo um namoro saudável como deve ser? E aí, ao longo, você foi entendendo, foi compreendendo? O que você pode nos dizer? Olha, eu desde o meu primeiro namoro, eu sempre procurei a castidade. O primeiro namoro, não. Mas tudo graças à minha ex. Porque a minha ex, ela era mais velha que eu. E eu já cheguei todo animadão, né, da minha primeira namorada. E ela falou assim pra mim, né? Ela quebrou minhas pernas. Ela falou assim, Guilherme, eu já fiz muita coisa errada nessa vida. E com você eu quero fazer certo. Eu falei, aquilo lá foi um choque pra mim, né? E eu falei, então beleza, eu respeito, vamos procurar então a castidade junto. Ou seja, ela não era virgem, a minha primeira namorada lá atrás, ela não era virgem. Só que quando eu cheguei, ela quis fazer o certo. E aquilo foi um choque para mim. E aí a partir daquele dia eu comecei a querer fazer o certo também. Por isso que eu já quero até dizer aqui para as pessoas, nunca fala mal do seu ex, porque você sempre vai aprender alguma coisa com o teu ex de bom, né? Pode até não acabar de uma maneira legal, vocês podem até terminar brigado, mas mesmo assim, nunca fala mal do seu ex, porque eu tenho certeza que você deve ter aprendido alguma coisa com o teu ex ou com a tua ex, né? Então, se não quer falar bem, mas também não fala mal, fique em silêncio, né? É muito E eu legal. acho que isso é muito Isso é importante. ser, Então, isso é ser cristão também, né? Preservar isso, né? Não fala bem, mas não fala mal. Seja cristão, né? Mantenha sim. uma postura diante da situação. Muito E bom. aí, com meus outros namoros também, eu tive meus deslizes, sim. Não tem como mentir aqui. Claro que eu não acabei fazendo o sexo em si, mas tinha os delícias, tinha, né, Todos aqueles delícios, né? Que a gente não precisa adentrar, né, Gui. todos aqueles delícias que todo mundo sabe como é que é. Então, é complicado. Mas, assim, não é impossível viver a castidade, tá? É possível, sim. E Mas, assim, foi um processo muito bom mesmo por todos os namoros que eu passei. Até partilhando aqui, por exemplo, eu amadureci bastante porque teve um namoro que eu era controlador, né? E eu aprendi depois daquele namoro Você que é não é muito bom. controlador, Gui? Você é controlador? Fui, Tem cara. cara mesmo. Tem cara mesmo. Ma- Mas hoje, ainda bem que eu não sou mais, Ainda porque eu bem. soube reconhecer.
Eu soube reconhecer meus erros nos outros namoros. Por isso que eu falo, gente, se amadurece com os outros namoros também. E aí, quando eu comecei a namorar a Camila, eu falei pra ela, Camila, eu já fui controlador. Hoje eu não sou mais. Mas se um dia eu der indícios que eu vou ser, dá um chega pra lá em mim. Dá um chega pra lá em mim. Porque ninguém merece ser controlado por ninguém, Murilo. Ou seja, a Camila tá comigo por livre e espontânea vontade, porque ela me ama. E eu tô com a Camila porque eu quero estar com ela. Eu não preciso ser controlado por ela, nem ela ser controlada por mim. E sabe qual é a consequência do controle, Murilo? Com a minha ex foi assim. Eu queria que ela fosse do jeito que eu era. Do jeito que eu era, né? Mas como que eu me apaixonei pela minha ex, por exemplo? Eu me apaixonei pelo que ela era. E quando ela se tornou o que eu queria que ela fosse, ela deixou de ser a pessoa com quem eu me apaixonei. Então, quando ela se tornou aquilo que eu queria que ela fosse, deixou de ser interessante para mim. Entende? Deixa de ser interessante. Porque você se apaixona pela pessoa, pelo jeito que ela é, não pelo jeito que você quer que ela seja. Então, Pela a partir do essência momento dela, né? Por aquilo que ela tem, ela né? perde a essência, entende? Então, eu queria dizer aqui para um namorado ou para uma namorada que está nos assistindo, se você é controlador, sai dessa. Porque a partir do momento que você conseguir que alguém seja do jeitinho que você quer que ela seja, você vai perder o encanto por ela. Vai perder. Tá? E aí Por isso que Deus não nos controla, Murilo. Isso é lindo demais. Por isso que Deus nos aceita do jeito que nós somos, porém não concordando com tudo que nós fazemos, mas respeitando. E esse que é o verdadeiro amor. Por isso que Deus aceita. Porque o dia que eu ser o robozinho de Deus, eu perco a minha essência e eu perco a graça. Entende? Com certeza. Então, preserve sempre. Você, namorado, preserve sempre a sua namorada do jeito que ela é. Não estou falando que você tem que aceitar os defeitos, nem nada. Não. Por amor, ela vai decidir mudar por você os defeitos gritantes, né? Ela vai decidir sozinho, né? Mas que ela decida por isso. Que você chegue e fale, assim como eu faço com a Camila faz comigo. Ó, Gui, isso que você faz, eu não gosto. Beleza, eu vou lá, começo a refletir sobre aquilo, falo, nossa, tem razão, eu vou mudar, porque isso incomoda a Camila. Ou seja, ela não me obrigou a mudar, entende? Eu mudei por amor. Porque igual eu já muitas vezes falo assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Então você vai morrer assim solteiro, porque ninguém obrigado a te aguentar. Meu querido, minha querida. Ninguém vai te querer. Que é uma outra pergunta, né? Eu quero namorar, o que eu faço? Primeira coisa, seja interessante. Se você não é uma pessoa, quem vai querer namorar com você? Né? Então seja interessante, poxa. E assim, né? Você fala seja interessante, todo mundo é interessante, basta você saber colocar esse interessante para fora de uma forma adequada, de uma forma coerente, né? Aí também cabe a você se conhecer também, né? Peraí, o que eu tenho de bom? Vou colocar isso para fora, peraí. E claro que você não vai agradar todo mundo e nem todo mundo vai olhar para você e te achar o mais lindo ou a mais linda de todas. Sim, com certeza. Né? Gui, muito legal o bate-papo. O pessoal crê que tá gostando e tem comentários, né? O pessoal tá falando que casal que hora junto é demais, que lindo. Live top, pessoal batendo palma. Teve gente falando que precisava sair, mas não consegue sair da live. Muitas palmas aqui falando da questão do respeito. Teve gente que colocou que namorar é sonhar juntos com o céu. Isso é muito legal. Minha prima, olha, minha prima de Goiânia colocou linda a forma como você respeita a Deus. Que legal, a gente tem esse respeito mesmo. E vamos continuando, Gui, porque tem muita coisa para se falar ainda. A gente está tentando ser objetivo porque, como eu disse, além de você ter muito conhecimento sobre isso, que você estuda, a nossa igreja também ela é muito rica, ela traz muitas coisas, né? Mas vamos lá. Gui, outra pergunta que me mandaram e que eu gostaria de fazer para você, e eu vi que lá no seu canal no YouTube, até, pessoal, quem quiser, depois se inscreva lá no canal do Gui para saber um pouco mais sobre vários assuntos. Guilherme Eduardo, lá no YouTube. Se a pessoa pode namorar alguém de outra religião. Nós dois somos católicos, né? E suponhamos que eu me apaixono por uma pessoa de outra religião. E aí, Gui, o que você tem a dizer? Então, muitas pessoas me perguntam isso, né, Gui? Eu posso namorar alguém de outra religião? E eu nunca falo se sim ou que não. Eu faço a pessoa refletir sobre o assunto. Então, pensa comigo, Murilo. Vamos lá. O casal ali está apaixonado um pelo outro, né? Nós nos amamos, isso que importa? Não, nem tudo tem que ser porque você se ama e pronto, acabou. Não, você tem que pensar lá na frente. Então, vamos supor assim. Tudo que eu vou falar aqui agora tem que ser decidido no namoro, tá?
Não deixa para decidir depois que casou, não. Então, por exemplo, eu sou católico e eu tô namorando uma evangélica, né? Por exemplo, uma protestante. Sim. E aí eu tenho que decidir, vamos casar aonde? Na igreja católica ou na igreja protestante? Né? Aí vamos supor que eles entraram em um consenso aí, e aí eu não sei onde eles casaram, se foi na católica ou na protestante, beleza. Depois que eles casaram, eles são um, né? Uma só carne. E Uhum. aí, eles vão caminhar juntos, ou seja, os dois vão na igreja católica, ou os dois vão na igreja protestante, ou eles vão caminhar separado. É eu na católica ali, e a pessoa na igreja protestante dela, ou seja, vão caminhar separado. Aí tem mais um terceiro item ainda. E quando chegar os filhos, vão ser educados em qual religião? Na católica ou na protestante? Então, você tem que pensar em tudo isso. Poder? Claro que pode. A questão é, no namoro, você tem que decidir tudo isso. Você não pode esperar casar para decidir. Lembra Até que eu porque falei? senão Namoro é vai feito. ficar um conflito, né, Gui? Já é conflitante, né? Já existe um certo conflito, né? Por exemplo, se alguém perguntar para mim, Guilherme, você abriria a mão? Eu, com todo respeito a quem não é católico, não. Por quê? Porque eu não consigo hoje me ver sem a Eucaristia. Eu não consigo ver sem os sacramentos em Eu si, a também não, eu confissão, também não. Eu também penso igual né? você. Aí tem, aí tem outras coisas aqui que a gente nem fala para não gerar Para não polêmica. gerar Então, polêmica, assim, sim. entende? Então, assim, eu não conseguiria. Mas se você hoje que está namorando um protestante, ou você protestante está namorando uma católica, vocês conseguirem, né, levarem isso e tomar, ter um consenso e conversar sobre isso tranquilamente. Mas vocês vão ter que conviver com essa escolha para sempre. Ou um abre mão e vai junto, ou os dois continuam caminhando separado. E casamento, onde o casal caminha separado, é a coisa mais triste que tem, entende? Porque no casamento é uma só carne. Eu quero caminhar com você junto ao céu, eu quero te ajudar, não quero caminhar separadamente de você. Então vai do casal, entendeu? Então, nem sim, nem não. É a resposta do casal. É o casal quem tem que decidir isso. Tem que decidir e analisar todos os conflitos que podem ter à frente, né? Depois lá na frente falar, eu não quero Sim. mais porque não tá dando e não sei o quê. E você tem que lembrar que o casamento é uma só carne e depois as coisas vão ficar mais complicadas, né? Gui, mas aí Isso aí. você entrou então nesse assunto do casamento, né? Que é outra. Antes do casamento existe o processo de noivado. E aí, o que você pode introduzir para a gente sobre essa? Porque o namoro, ele tem que levar a esse noivado, entre aspas, né? Que vem o namoro, depois vai vir o noivado, depois vai vir o casamento. E como que você coloca isso? Né? Essa questão do noivado, do casamento, quais são as dicas que você dá para as pessoas que talvez até estão se preparando, né? O noivado é recomendado que a pessoa, por exemplo, se fique noivo 1 ano, por exemplo. Não, não mais, pode ficar mais que isso? Pode, mas por quê? Porque o noivado, ele é o tempo do preparo para o casamento. O que, que vai acontecer no noivado? As duas famílias vão se juntar e vão começar a preparar tudo isso que vai acontecer, que é o casamento. Então, o Certo. noivado é a espera, é o processo da preparação. É aonde as duas famílias se juntam verdadeiramente. Porque assim, no namoro, você já junta a família, né? Um vai conhecer a família do outro, mas o noivado, você envolve a família, porque a família começa a trabalhar, um vai correr atrás disso, um vai correr atrás daquilo. Então, é esse processo mesmo de preparo. Então, o recomendável é que quando você for casar, que seja 1 ano de noivado só. Ou seja, já prepara tudo antes, eu falo, eu tenho 1 ano para casar. Então, é esse processo da preparação. E aí, no noivado, tem que continuar o momento de oração, preparação. E, gente, preparar, eu digo em todos os sentidos, espiritual, financeiro, né? Psicológico, porque hoje em dia ninguém casa, faz festa de casamento sem dinheiro, não tem como. Não. Claro que tem todo aquele processo também da providência. Deus providenciou muita coisa no meu casamento, Murilo. Só que eu não fiquei de braços cruzados. Eu trabalhei, entendeu? Eu e a Camila, a gente trabalhou, ralou. Só que a gente fez aquilo que era possível. Deus veio no impossível e providenciou aquilo que estava faltando para o nosso casamento acontecer. Ô, Gui, Então, pela interessante, glória. assim, só te cortando um pouquinho, que você falou aí, né, que Deus é providente, a questão. E muito mais assim, do que a festa, do que toda essa comemoração, é a celebração que é importante, né? Essa decisão que você está tomando, né?
do casamento, de subir ao altar ali, mas muito mais do que a comemoração, o que importa é essa decisão do casamento, né? Sim. Tem uma pergunta aqui, Gui, as perguntas dos seus públicos, do seu público. Depois eu vou na pergunta depois. Depois a Tá gente. bom. Vamos lá. Ó, Pode tá. mandar. Continuando, né? Então, assim, o matrimônio ele é uma chamada a uma entrega incondicional, como você disse, né? Vai se tornar uma só carne. E claro que o caminho Pode falar. Eu queria até dar um detalhe aqui. No noivado é um momento também de muitas vezes discernimento e discussão. Discernimento e Porque discussão. entra naquela história também, tipo, eu quero um casamento assim, eu quero um casamento assado. E aí, quero dizer para os noivos, homens aqui, muitas vezes vocês vão ter que o quê? Com muito carinho, muito amor, chegar na tua esposa e falar assim, viu, fala pra tua mãe, pegar leve, porque a tua mãe tá achando que o casamento é dela. A tua mãe tá achando que o casamento é dela, o casamento é nosso. Então, assim, como você envolve toda a família ela entra de cabeça mesmo. Então, tanto a mãe do noivo, a mãe da noiva, também vai querer dar muito pitaco. É muito bem-vindo, sim. Só que chega um momento que você tem que saber falar assim, ó, dá uma acalmada, não é assim também. Então, nesse noivado, no momento de noivado, você tem que ter muito discernimento, o diálogo tem que aumentar demais, não guarda as coisas que tiver no coração e na cabeça, porque senão explode, dá merda. Então, sim, chega, vamos conversar, ó, não tô gostando disso, vamos fazer isso, não sei o quê. Então, assim, no noivado, gente, tem que ter muita conversa, tem que ter muito diálogo, tem que ter muito discernimento, sabedoria e oração, porque muita coisa vem para atrapalhar. Então, tem que ter Legal. muito Porque, assim, né? Às vezes tem pessoas que falam, mas isso é impossível, né? Que a gente já falou aqui da questão da castidade, né? A gente já falou dessa questão que o namoro é conhecimento, do noivado, desse discernimento, né? Desse processo. E é possível sim, porque a gente conhece, né? Muitas pessoas que estão vivendo isso. É um desafio? É um desafio. É difícil? É difícil. Mas é possível sim. E aí entra toda a nossa crença, né? No Espírito Santo, em Jesus, em Nossa Senhora, né? Nos santos. Então é toda também a nossa fé ali alimentada diante desses processos, né? Sim, Muito com bacana. certeza. E a castidade, quando as pessoas perguntam o que seria essa castidade? A castidade, ela é uma virtude, né? Sim. Ao contrário do pecado venial, que é a luxúria. Então, olha só, interessante. Tem a castidade, que é uma virtude, e o pecado, que é a luxúria. Então, você luta constantemente com isso. E para você viver a castidade, tem também uma outra virtude, que é o temperamento, ou seja, a temperança, né? Colocar o tempero, ou seja, Amo isso, é o que eu trazer... peço todos os dias, temperança. Eu falo que é trazer o tempero, né? Que você tem que dosar. Sim, tem que ter esse equilíbrio, porque a castidade, eu sempre costumo dizer que ela como você, é mais a pureza de como você faz as coisas do que deixar de fazer, né? Então, é claro, o sexo não tem nem discussão, o sexo é só depois do casamento. Mas a castidade, ela não se resume ao sexo, porque eu que sou casado, eu também tenho que viver a castidade. Então, a castidade, ela tem a ver com o quê? Com a pureza das coisas. Ou seja, porque o meu corpo inteiro é sexuado. Eu sinto prazer em tudo, os meus olhos. Então, por exemplo, eu tenho que ser casto no meu olhar, eu tenho que ser casto até no meu tocar, né? Porque tudo me aflora. Por exemplo, uma das coisas que o homem é muito afetado é o olhar. Até hoje, eu tenho que vigiar o meu olhar, porque senão eu tô lascado. E eu aprendi bastante isso com essa vigia, porque o que eu fazia? Qual que era o meu exercício? Por exemplo, a minha oração. Eu falava, Senhor, me ajuda a olhar as pessoas como elas são, que elas merecem ser olhadas com amor, com muito respeito. Né? Castidade é isso. É ver o outro com muito amor e respeito. É a pureza no olhar, é a pureza no fazer as coisas. E aí, então, oração. Orar de oral, de falar, e ação de atitude, tomar uma ação. Então, qual que era a minha atitude enquanto eu rezava? Quando eu ia na missa, por exemplo, Murilo, quando eu sentava atrás, as únicas coisas que eu via era peito e bunda, peito e bunda. Aí, o que eu comecei a fazer? Quando eu pedi em oração para Deus, falei, Senhor, me ajuda a enxergar as tuas filhas, né, as mulheres com muito amor e respeito, eu comecei a sentar no primeiro banco. Porque as únicas pessoas que eu via era quem? Padre e Jesus Eucarístico. Até eu ir, então, nesse processo, tudo, eu ia moldando o meu olhar. Hoje, cara, graças a Deus, melhorou muito.
eu ainda tenho que vigiar? Eu acho que até quando eu morrer eu vou ter que vigiar, né? Todo mundo tem que vigiar. Mas eu melhorei demais. Hoje eu consigo enxergar com muito mais amor, com muito mais respeito. Mas por quê? Oração. Ou seja, eu pedi a Deus, mas também tomei as minhas atitudes. Entende? Então a castidade é isso, é a pureza nas coisas. Eu sou casado e eu também tenho que manter a castidade. Ou seja, eu faço sexo no casamento. Então como que eu mantenho a castidade? Tudo isso, entende? Então, a castidade tem mais a ver com a pureza das coisas, né, de como eu faço as coisas, do que deixar de fazer. Então, é a mudança do comportamento de tudo que eu faço. Então, eu modo a minha forma de olhar, eu tenho pureza no meu olhar, eu tenho pureza no meu falar, eu tenho pureza das coisas que eu vou ouvir, entende? Então a castidade, ela é isso. Então é necessário a castidade para também se alcançar a santidade, porque a castidade tem a ver com pureza, e o santo é puro. Se você não é casto, você não consegue ser santo. Entende? Isso é muito forte, e só os santos verão a Deus. Sim. Assim, a igreja, ela sempre vai nos levar a viver essa santidade, né? Não tem como a gente fugir disso, né? Não tem como a gente fugir disso, né? A santidade, ela vai estar ali em todos os processos. E aqui a gente está falando de relacionamento e tem outros assuntos que a gente pode abordar que a santidade, ela também vai estar inserida, né? O Gui, eu vou pedir para o pessoal que tiver alguma dúvida, algum comentário que possa fazer aí. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui. É da Márcia. Ela perguntou assim: boa noite. Relacionamento sadio, entre aspas, como mantê-lo dentro do contexto social que vivemos? Certo, relacionamento sadio. Vamos lá. Relacionamento sadio é o seguinte: primeiro, diálogo, como eu falei. Segundo, respeito, eu também já falei. Compreensão, eu tenho que ser compreensivo com o outro. Eu tenho que ser companheiro. Tem que ser companheiro. Graças a Deus, a Camila é uma ótima companheira. Ou esposa, desculpa a palavra, foda que eu tenho, cara. Aquela lá é companheira, né? Por exemplo, no namoro, por exemplo, lembrar que eu tô namorando e não tô casado, e até quando eu tô casado eu não sou dono de ninguém, entende? Eu tô namorando com você, eu não tô casado com você. Ou seja, é sadio eu ter amizade e sair com os meus amigos, entende? Porque muitas vezes acontece, Murilo, das pessoas namorar e se distanciar dos amigos. Aí eu falo pra você, o namoro acaba, você tem quem? Não tem nem os teus amigos mais? Aí que você vai correr atrás dos teus amigos, é a base do interesse. Então, é saudável, Murilo. É saudável nós termos nossas amizades. Por exemplo, Legal. eu não agora por causa da pandemia, mas eu jogo bola de terça, a Camila joga vôlei de sexta. Então, na terça ela fica com o Bento e na sexta sou eu quem fica com o Bento. Entende? Quem fica com o Bento sou eu. Entende? Então, assim, cara, se Deus não me controla, agora, com quem eu estou me relacionando, a pessoa vai me controlar, eu não posso ter mais amizade. Então, é saudável. Um namoro que não tem amizade, que não tem outras pessoas que se distanciam, já pode considerar um namoro tóxico. Ele não está te fazendo bem ou ela não está te fazendo bem. Esquece isso, tá? Então, lembrar que estou namorando e não estou casado. E se estou casado, eu não sou dono. Legal. Gui, deixa eu te falar, nós vamos correndo, porque eu quero tentar responder mais perguntas e nosso tempo está quase ao fim. E eu quero mostrar uma foto com a Camila para o pessoal conhecer. Ó, o advogado Sandro, ele é lá de Barra do Garças, ele pergunta assim: mediante um possível impasse no que toca à religião, como saná-lo? Visto que quando conhecemos alguém, normalmente perguntamos o nome e não a religião. Então, isso eu já até acabei respondendo na pergunta anterior. Se é uma religião diferente de você, diálogo é conversar. E aí, o que eu vou fazer com isso? Qual vai ser o futuro? Vamos casar? Em qual igreja? Isso eu já respondi um pouco antes. Então, para não perder o tempo aqui, Murilo, depois a pessoa volta e assiste o que a gente falou sobre isso. Beleza, perfeito. Gui, a Adriana Gomes, ela pergunta assim: namoro no grupo de oração entre os jovens, às vezes é bem complicado. Alguns, quando terminam, chegam até a sair do grupo de oração. Como agir nesse sentido? Aí já é problema maturidade, envolve muitas coisas, isso. Né? Desculpa a resposta, mas aí o problema é dessa pessoa, porque ela é imatura. Né? Ela tem que aprender a amadurecer. Se ela não sabe diferenciar as coisas, pelo amor de Deus, ela não vai ser um bom marido nem um bom esposo. Entende? Então, eu penso assim, aconteceu isso, eu acho que essa pessoa tem que passar pelo processo de amadurecimento e entender e separar as coisas. O grupo de oração é uma coisa, o servir é uma coisa, o relacionamento é outro.
Que bom, graças a Deus que nós estamos namorando e somos do mesmo grupo. Mas se acabou, oh, que pena, mas glória a Deus que nós estamos servindo a Jesus Cristo. Então, neste momento, eu vou separar as coisas. Então, por isso que eu falo, tanto para começar e para terminar, precisa ter maturidade dos dois lados. Tanto para começar o namoro, tanto para acabar o namoro. Sim. Muito legal. Aí tem o pessoal comentando aí, até casal, acho, falando, olha aí, fulano, olha aí, ciclano. O pessoal falando que tá muito legal a live. Que bom que esse tema, né, o pessoal tá gostando. E tem mais uma pergunta que foi a do Natan, que ele fez aquela hora para você. Gui, as perguntas do seu público e fãs te fazem refletir e mudar naquilo que você acha que está faltando? Que está faltando assim no meu Eu acho que é no seu relacionamento? relacionamento, de você, né? Às vezes as pessoas fazem algumas perguntas que te levam a pensar, né? E aí você falou, pô, preciso mudar isso, né? Sim, eu acho que eu vou mudar, vou melhorar até o dia que eu morrer. Não tem como falar assim, estou pronto. Se eu É. tivesse pronto, irmão, eu já podia morrer e ir para o céu, porque eu era santo. Eu era santo. Então, eu todo dia estou buscando a santidade, amadurecer, crescer. Eu não sou perfeita, a Camila não é perfeita. Estamos todo dia abertos para sempre crescer e amadurecer, né? Legal. E Então, A Camila tá aí na live, né? Camila Molese tá tá aí na assistindo. live. Super, super gente boa. O Gui, mas assim, pra gente ir fechando, que o tempo, falei para você, a gente pergunta algumas coisas, né? E a gente vai caminhando. Se as Deixa eu só pessoas falar. pulam, ó, se as pessoas pulam etapas no relacionamento, se conhecem e casa, qual a probabilidade de dar certo? Olha, não tem como falar assim, não é uma receitinha, né? Por exemplo, Não. tem gente que se conheceu num dia, casou em 3 meses e até tá aí até hoje, né? Mas são raras coisas acontecer. É Eu porque assim, falo que para um casamento, pode falar eu falo aqui. para um casamento dar certo, os dois precisam se conhecer primeiro. Sim. Sabe uma coisa que acontece muito, Murilo? É quando eu me apaixono pela garota ou a garota se apaixona pelo menino, qual que é a necessidade que a gente tem hoje? Eu preciso mostrar o meu melhor lado para ele, a minha melhor versão, porque ele também precisa se apaixonar por mim. E é aí que eu visto uma máscara para poder agradá-lo, para poder fazer com que ele se apaixone por mim também. Só que ninguém segura essa máscara por muito tempo. Não. Vai chegando um momento que a pessoa cansa, aí chega aquela história e fala assim, nossa, eu não conhecia essa pessoa. Então, desde o começo do namoro, por isso que é muito importante você já ir transparente. Esse sou eu, né? Se você vai gostar ou não, paciência, entende? Eu vou fazer de tudo para te fazer feliz, né? Vou dar o meu melhor, mas hoje esse sou eu. Vou amadurecer e vou crescer? Sim. Entende? Então, no começo, quando você se apaixonar por alguém, pelo amor de Deus, não vista uma máscara querendo mostrar a tua melhor versão, porque a tua melhor versão não vai se manter por muito tempo. Ô, Mu, uma Legal. sugestão. Se acabar o tempo da live, se você quiser, a gente emenda um pouquinho na outra só para Depois. dar uma finalizada. Ô, Só não Gui, pode muito tempo. e assim, é bom entender que esses processos são justamente para esse crescimento, como a gente falou, né? Você vai se conhecendo, né? Você vai crescendo, você vai mostrar no que você não é legal, mas o que você é bom também. Eu até brinco aqui, coloco um humor, que uma vez um padre falou bem assim para mim, Murilo, a pessoa precisa saber se você tem chulé. Já pensou ela casa com você? Aí depois, quando ela casou, ela vai descobrir que você tem chulé, que você, né, que você não usa perfume, enfim, né? Que se você usava seu perfume Sim, para namorar, mas ali você não gosta disso, você só usou aquilo só para satisfazer. Então, assim, brincando, né? É um crescimento, né? De fato. sim. Ó, e a Camila Olha falando lá, ó. aqui. É por isso e muitas outras coisas que amo você. Ai, Camila! Eu Ô, também te Gui, amo, mas amorzão. continuando essa aqui, depois a gente faz outro, mas essa é a que eu vou deixar gravada. Eu quero mostrar pro pessoal, então. Você e a Mostra aí. Camila tendo como base. Essa é a Camila, gente. O Gui precisa tirar fotos atualizadas, né? Né? Essa é a Camila, esse é o Gui. E aí, o fruto desse relacionamento, todos esses processos que vocês viveram, veio o Bento, que é um Garotão, pouco, meu. né? E aí você vive, né, todos esses momentos com a Camila. Eu sei que vocês também, depois a gente pode falar um pouquinho de educação financeira na outra live. Eu sei que vocês também têm todo esse processo para que tudo dê certo, né? Cada um tem o seu trabalho, tem a sua renda, mas é junto, somado.
O Gui é youtuber, gente, como eu falei para vocês, também é missionário na Renovação Carismática Católica, a gente faz parte do mesmo movimento. Tá aí o Gui em um encontro, com certeza, da renovação. E aí, ó, Gui, tem gente falando aqui, arrumando a cozinha e vendo essa live, falaram que jantaram com o celular na mão para não perder a live. Aqui mais Da uma hora, foto. gente. O Gui também canta, gente. O Gui é da música. Muito legal. Graças a Deus. Gui, e para a gente finalizando aqui, 3 minutinhos, como que você, conte um pouquinho rapidamente, assim, como que você encontrou a Camila na sua vida? Foi numa festa, foi na igreja, foi na praça? Onde, Gui, você encontrou a Camila? Foi num retiro de silêncio, foi num momento de oração, na verdade. Os marianistas, né? Foi através de Maria, né? E a mãe dela, sem me conhecer, minha futura sogra, né? Sem me conhecer, eu era coordenador diocesano do MUR na época. E ela me ligou e falou assim: Guilherme, estou chamando algumas lideranças para vir fazer um encontro aqui, não sei o que, você quer vir fazer? Eu falei, eu vou. Ou seja, minha sogra me convidando sem a gente se conhecer. Né? Legal. E aí, no encontro, eu e a Camila, a gente acabou se conhecendo, viramos muitos amigos. Aí ela acabou me chamando para ir para uma balada. E aí eu aceitei por educação, e aí ela ficou meio sem graça, porque ela só tinha me chamado por educação também. E aí a gente acabou chamando vários amigos para ir junto, porque a gente ficou com vergonha, só que aí no final das contas, todos os amigos deram o cano, só foi nós dois. E aí, a partir daí, saiu uma linda amizade, a gente virou amigo, muito amigo mesmo. A gente virou amigo por um tempo, cara. E aí começou a despertar esse sentimento pelo outro, né, nessa amizade. Aí ela foi confessar pro padre, porque na época eu estava em dúvida vocacional, não sabia se eu queria ser padre ou não. Ela foi confessar com o padre, tadinha. Padre, ele tá com dúvida vocacional, eu não sei se estou fazendo certo ou errado, não sei se eu estou pecando. Aí o padre respondeu para ela assim: minha filha, talvez você seja a resposta da dúvida dele, né? E hoje foi mesmo, tá casada comigo, né? Tá casada Muito comigo. legal. Muito legal, Gui. Então, assim, a gente virou amigo primeiro. Isso foi muito legal, sabe, Murilo? Isso é muito Viramos importante, amigo, né, realmente. Gui? E aí o Essa amizade é sentimento muito foi importante, né? Essa amizade é muito Sim. importante. Eu até brinco, tem uma frasinha boba, mas assim, que faz todo sentido, que entre duas pedras pode nascer uma flor. E entre uma amizade pode nascer um amor, que é um relacionamento, né? De fato é Sim, isso. com De fato. certeza. Muito legal. Pessoal, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, tá? Eu vou salvar no IGTV esse bate-papo, depois vou divulgar lá no Insta e do Instagram. Gui, antes de te agradecer, gostaria de pedir para o pessoal, se você puder e quiser continuar acompanhando o meu trabalho aqui no Instagram e o do Gui, me siga aí no Instagram, @Musimon. Siga o Gui, Gui Eduardo, né? Isso, Gui com 2U. Gui com 2U. Sigam o Gui também aí no Instagram. Gui, eu quero agradecer você por ter aceitado o convite, por ter partilhado um pouquinho da sua história, da sua vida, os ensinamentos e dizer que nós estamos juntos nessa batalha. Eu também tenho os meus desafios que eu preciso enfrentar diariamente, apesar de não namorar ainda, mas eu pretendo, né? Vamos ver até onde isso vai dar. Mas viver um relacionamento cristão, de fato. Faça as suas Sim. considerações, Gui. Eu queria te agradecer muito também pelo convite. É muito bom trazer um pouco da minha experiência, e não só a minha experiência, mas o que a igreja fala também, o que a igreja ensina. Porque, assim, é muito importante a gente ter um relacionamento saudável, para a gente ter um casamento saudável, para a gente criar uma família saudável. Porque hoje, Murilo, a sociedade está do jeito que está, o mundo está do jeito que está, porque nós temos muitas famílias desestruturadas, né? Não sabem ter um relacionamento saudável. Né? Eu mesmo sou filho de pais separados, pela graça de Deus eu não segui esse mesmo caminho, mas pela estatística, muitos filhos, filhas seguem muito o que o pai e que a mãe fez no passado, entende? Então hoje eu quero ser um pai de referência para o Bento. Eu quero que o Bento olhe para mim e olhe para a Camila e fale assim: putz, eu vou ter uma mulher, o mínimo de uma mulher que eu vou esperar é que ela seja como a minha mãe. Não uma mãe, a mãe dele, mas uma mulher que respeita, uma mulher que ama, uma mulher modesta, entende? E aí, pela graça de Deus, eu também vou ter uma filha, se Deus quiser. E eu quero que a minha filha olhe pra mim. Eu quero que a minha filha olhe para mim e me pegue como referência. Tipo assim,
o meu namorado tem que ser o mínimo que o meu pai é para minha mãe, né? O meu pai, ele ama minha mãe, respeita a minha mãe, conversa com a minha mãe, não agride a minha mãe, respeita a minha mãe. Então, é isso que ela vai esperar também de um namorado, entende? Então, é isso que tem que acontecer. E aí eu quero pedir também aqui, se vocês quiserem, me sigam, acompanhem o meu trabalho lá. E quem me Legal. segue, que eu vi gente que me segue aqui, que está na live também, segue o Murilo também faz um trabalho incrível. E tem o meu canal no YouTube, peço encarecidamente que vocês também vão lá, porque lá tem bastante conteúdo mesmo, Eu sexualidade, sigo. Você sabe afetividade, que eu sou seguidor relacionamento. seu, né? Vivo comentando lá no seu WhatsApp, né? Tem coisas às vezes que a gente não concorda, outros assuntos, né? E a gente faz a Sim, discussão e é muito produtivo, né, Gui? sim. É normal discordar. O Com importante é certeza. respeitar. Com O importante é certeza. respeitar, tá bom? Exatamente. Gente, eu gostaria de agradecer vocês que nos acompanharam. Fica aí um pouquinho, pessoal. Gui, que Deus te abençoe, abençoe a Camila, o Bento, um abraço. Quando eu puder, quando tudo passar, vou visitar vocês aí mais uma vez, né, para a gente se ver, né, semear a nossa amizade, perseverar a nossa amizade. Parabéns pelo seu trabalho no YouTube, no Instagram, tudo que você vem desenvolvendo, que você possa continuar, não desista, porque tem muitas pessoas que precisam dos seus conteúdos, beleza?